exportação de empresas, seja Brasil para o exterior ou mercados internacionais para penetração no mercado doméstico. E a gente está aqui hoje para falar sobre marketing internacional. Esse é um tema super em alta, ainda mais no momento de pandemia, que então a gente não tem como não tocar no assunto, né, de como é que as nossas estratégias foram impactadas por toda essa situação internacional que todos os países estão passando, sem exceção. E a gente tem a honra aqui de ter 3 participantes simplesmente fantásticos. Eu vou começar aqui pelas mulheres, com licença. Senhores, então eu queria apresentar a todos a Cibele Ferraz, ela é Head de Marketing Digital da Resultados Digitais. Se não é a maior, é uma das maiores empresas de marketing digital do país. Também trago aqui o Ricardo Mendonça, que ele é o líder para a América Latina da Semrush, uma das principais empresas também de marketing digital, vamos dizer assim, globais, né, Ricardo? É uma empresa russa e ele vem aqui representando a América Latina. E a gente tem também o Gabriel Dias. Então, Cibele fala de São Paulo, Ricardo fala da Rússia, inclusive por causa do Ricardo, que a gente marcou às 14h, tá, pessoal? Para quem suspeitou aí do horário, que já é noite na Rússia. E a gente também tem o Gabriel Dias, que fala... Obrigada pelo toque. Falaram que o meu microfone estava um pouquinho estranho. Por favor, me avisem se está melhor agora. A gente tem também o Gabriel Dias, que fala do Canadá, com a Vessi Footwear, onde a gente vai aprender, vamos trazer aqui bastante informação sobre... Espera só um pouquinho, estão me falando do áudio. Tá ok? Beleza. Então, bom, enfim, desculpa, gente. Todo mundo foi me dando toque de áudio aqui. Então, Gabriel Dias falando da Vessi Footwear, que é uma empresa de e-commerce de sapatos à prova d'água que vem crescendo bastante o seu mercado nos Estados Unidos e no Canadá, especificamente. Então, eu vou passar a palavra para cada um de vocês, para que vocês possam se apresentar, enquanto eu resolvo aqui o meu problema com o microfone. Quem gostaria de começar, por favor? Posso começar, então. Bom, Sara, primeiro, obrigada pelo convite, tá? Eu tô aqui representando a Resultados Digitais, que na verdade tem um braço aí, que é o braço que eu lidero com relação a marketing, que é a de expansão internacional. Então, lá a gente se intitula como RD Station, porque não dá para se chamar como Resultados Digitais lá fora, né? Então, a gente já faz esse ajuste aí exatamente por um perfil, pensando numa estratégia global e de internacionalização. Então, eu tenho o prazer aqui, espero que a gente tenha um bom papo, que eu possa contribuir um pouco das coisas que a gente errou, que a gente acertou nesse momento de pandemia. Acho que tem muita coisa aí para compartilhar. Obrigada. Obrigada, Cibele. Ricardo, tu queres ir primeiro ou eu vou? Não, precisa você. Então tá. Meu nome é Gabriel, eu lidero a parte de marketing digital, mas com muito mais foco em aquisição. Então, tudo que é pago para a Vessi. A Vessi está no mercado há pouco tempo, há 3 anos só. A gente começou no Kickstarter e desde então o negócio tem escalado exponencialmente, para dizer o mínimo. A questão em termos de mercado, o nosso mercado é Norte-América, primeiramente, e aí tem um pouco na Ásia, um pouco em outros países de língua inglesa, como Austrália e Nova Zelândia, mas isso é só orgânico, o foco mesmo é na América do Norte, sendo mais ou menos meio a meio entre Canadá e Estados Unidos. Perfeito, obrigada, Gabriel. Depois, se você puder também explicar um pouquinho qual que é a proposta da Vessi, porque aqui no Brasil a gente não conhece. Sim. Então, para o pessoal entender, e também depois, por favor, fala dos números, para o pessoal entender o que você quer dizer com vocês realmente estão crescendo em uma velocidade gigantesca. Tu queres que eu diga agora? Por favor, vamos lá. Então tá. Bom, basicamente, em termos de números, a gente está crescendo 4, 5 vezes por ano, desde que a gente começou. Se eu te disser que a gente começou com Kickstarter por volta de 2 milhões no primeiro lançamento e tu começa a fazer as contas, tu consegue ver que a gente já está num crescimento relevante, pelo menos para o mercado daqui. Em termos de produto, a proposta é um pouco diferente do mercado normal e eu acho que esse é a gente chama de value proposition. Então, é um produto diferenciado em termos que ele é um tênis à prova d'água. Existem outros mercados, isso não é novo. Mas a gente tem um material que é patenteado
que torna o produto exclusivo, que torna ele respira melhor do que um produto, uma bota à prova d'água, por exemplo, que não respira nada. E é a primeira vez que um produto está saindo de um nicho específico, que é chuva, por exemplo, ou a prova d'água, e migrando para uma outra competição, que seria o tênis casual, que tu usa no dia a dia. E aí tem algumas categorias dentro de tênis que a gente poderia conversar dentro desse mercado, mas essa é a parte chata já do mercado, é uma parte mais técnica. Mas a gente conseguiu entrar num mercado que, em teoria, não seria o nosso, que é um mercado fora da prova d'água, que é o mercado casual, e já começar a incomodar as empresas que ainda são chamadas de startups, mas quando a startup é acima de 1 bilhão, não é justo chamar eles de startup mais. Mas a gente já começou a incomodar eles um pouquinho com a nossa proposta. Perfeito, obrigada. Eu tomei a liberdade de pedir para o Gabriel explicar um pouquinho a proposta dele, porque muitos não conhecem a marca. Ricardo, por favor. Olá, pessoal. Boa tarde. Boa noite, na verdade, aqui desde a Rússia. Eu estou em São Petersburgo. E muito contente, na verdade, Sara. Obrigado pelo convite. Atualmente, eu estou trabalhando na Semrush para o mercado, na verdade, da Espanha e da América Latina. Inicialmente, eu comecei como na Semrush, primeiramente com o mercado do Brasil, mercado brasileiro. Então, quando eu estava na Rússia, né, me perguntaram se eu falava português, e eu falei, então, não é português mesmo, mas eu acho que o portunhol pode ser tipo português, né? Então, foi assim como eu comecei com o Brasil, fazendo campanhas de marketing de produtos exatamente para o Brasil. E faz alguns meses atrás que eu comecei cuidando do mercado agora da Espanha e da América Latina. Então, a Semrush é uma ferramenta que faz pouco atingiu os 6 milhões de usuários, na verdade, no todo mundo. A gente está muito contente de atingir esse objetivo e estamos em expansão. A gente está em constante expansão, tem desenvolvimento em muitos mercados agora e a gente teve estratégias interessantes que vamos falar depois com a questão agora do trabalho remoto, mas estamos presentes, a gente está presente e no Brasil, que é, na verdade, um mercado que eu tenho é muito querido para mim, né? O mercado porque eu comecei também com ele e é muito interessante falar sobre isso. Perfeito, muito obrigada, Ricardo. Bom, então, Ricardo, Cibele e Gabriel, novamente é uma honra tê-los aqui. Então, vamos começar esse papo sobre marketing internacional, né? Eu falei aonde vocês estão e vocês acabaram já apresentando um pouquinho as regiões nas quais as empresas em que vocês atuam, né, estão trabalhando a expansão internacional. Eu gostaria de começar esse papo perguntando em quais mercados vocês atuam e quais aprendizados vocês tiveram nas estratégias de penetração ou de entrada nesses mercados. E daí eu vou deixar vocês à vontade para quem quiser responder, tá bom? Não vou ficar... Eu acho que assim, educação, né? Acho que a gente sempre pode passar para a Cibele, mas fiquem à vontade aí para repartir. Posso começar. Bom, organicamente a RD, né, já vende para mais de 30 países, então a gente está aí com bastante impacto, mas de novo organicamente, né? Acho que um foco principal aqui hoje da estratégia de expansão internacional é se provar em outros mercados emergentes, né? E aí eu estou falando especificamente de Colômbia e México. Então, sobre estratégias de penetração de mercado, eu acho que eu poderia até não só falar da RD, mas contribuir um pouco, né? Que eu acho que tem 2 playbooks aí muito tradicionais, né? No mercado, vamos dizer assim, o playbook onde você vai lá, contrata um terceiro, seja um revendedor, um representante e tudo mais, para ele fazer a sua presença nesses mercados. Então, meio que você delega essa função para um grupo pode ser 2, 3, né? Dependendo do país que você está pensando. Então, você delega essa responsabilidade de penetração no mercado através de um representante. E tem um formato, por exemplo, que era um pouco a estratégia que eu tinha na minha antiga empresa, na Honeywell. Então, eu usava esse playbook, né? Elegi
ali um centro de distribuidores e representantes que iriam representar a marca, até que isso era feito um contrato de transição de 5 anos e depois isso passava para a responsabilidade diretamente da empresa. No caso da RD, especialmente, a gente fala que a gente tem um playbook contrário, né, de algum dos mercados mais tradicionais, que é, na verdade, a gente fazer a análise desse mercado, quem está vindo com mais perspectiva orgânica, mandar o que a gente chama de uma figura ali, um trailblazer, com conhecimento do business aqui já do Brasil, já que passou por áreas estratégicas, seja marketing, seja vendas, levar esse modelo de negócio para lá e entender o que faz sentido ou não e começar. Então, acho que tem duas formas, né? Talvez o processo inicial, ele tem um processo mais acelerado em alguns casos, dependendo do produto ou serviço, porque você já tem alguém que está com essa base de cliente instalada e uma representatividade local, mas você perde porque você delega essa responsabilidade. E depois, para retomar, você tem aí uns trade-offs, né, vamos dizer assim. E aí, no caso desse outro modelo, ele já assume essa responsabilidade, então pode ser que demore um pouco mais lento, mas você tem um controle desse processo. Então, queria compartilhar essas duas experiências que eu tive, que eu acho importante aqui para a audiência saber que tem duas formas, né? Eu adorei. Pelo menos que eu trabalhei. Mas a sua experiência é um uau, gente. Depois se conectem com a Cibele, assim, a experiência dela é um uau mesmo. Cibele, achei bem legal que você falou que depende muito do produto, né? Mas a gente depende muito da oferta, mas a gente também pode concluir que depende muito do mercado também, se é opção A ou opção B, né? Tanto assim o segmento, mas também o país de destino. Tem uma questão aí até do modelo, eu brinco que é do modelo mental da empresa, sabe? Assim, como que ela quer entrar nesse mercado? Ela topa delegar isso e depois ter uma dificuldade para retomar porque já tem alguém em nossa voz? Ou ela quer ter um processo um pouco mais de construção nesse início, mas aí já ter o domínio, ela se representando por ela mesma, né? Então, são objetivos aí que variam, além de produto, serviço, portfólio, e eu acho que é uma decisão realmente estratégica interna, sabe? O teu perfil, como que você gostaria. E, obviamente, tem os playbooks que fazem um mix, né? Tenta ficar aí no meio do caminho e tudo mais, né? Mas acho importante identificar esses duas formas aí de estratégia de penetração. E o da RD é essa aí, né? Enviamos pessoas, e aí entra um processo de deu certo, começou a dar tração, sai as primeiras vendas, baixa o volume de churn, né? Ou seja, de cancelamentos, aí vamos investir numa entidade local, vamos contratar gente local, e aí a sinalização, olha, deu certo, me parece aqui com bons sinais, vamos entrar agora mais forte. Perfeito, obrigadão. Bom, eu posso ir para o meu lado, então. Bom, basicamente, no nosso caso, onde a gente é um produto e, de uma certa forma, a gente poderia ser visto como um produto global, e aí a limitação, às vezes, é um pouco logística ou fiscal. Diga-se Brasil, por exemplo, entrar no mercado brasileiro tem uma barreira não só logística, mas também de tributação e tal, e ninguém entende isso. Então, acho que no ponto da Cibele teria que contratar alguém local para dar dar o discernimento de como o mercado se comporta e tributação e tudo mais. Toda vez que a gente discute isso aqui, é realmente bem difícil explicar o porquê que a gente não está num mercado tão grande como o mercado brasileiro. E aí a conversa começa quando tu começa a falar de capacidade ou de logística e toda a malha do Brasil em termos... Aqui está todo mundo acostumado com Prime e One Day Delivery. Então, para explicar para eles que não é bem assim que o jogo funciona e o porquê disso complica. Então, uma aclimatação, eu acho, no ponto que a Cibele usou, é super importante. Nos mercados que a gente está, que é aí falando um pouco mais disso daqui, a gente vê comportamentos completamente diferentes. Até quando tu pensa em América do Norte, tu pensa numa coisa só, que é mais ou menos como empresas internacionais veem Estados Unidos e Canadá. É tudo igual. Manda para lá que funciona assim. Não, na verdade, não é bem assim. A gente começou a aprender cada vez mais ao ponto de, inclusive, customizar a mensagem. Se tu olhar hoje, a VS ela vai ter um site para o Canadá e um site para os Estados Unidos. Ele não muda muito, mas muda onde importa, de uma certa forma, em questão de conteúdo, em questão, inclusive, de língua.
apesar de ambos ser em inglês, o spelling, como é que eu falaria spelling? Sara, me ajuda nisso, mas enfim, A forma da escrita mesmo. A forma que a escrita é feita, ela é um pouquinho diferente. Isso importa para o consumidor. Então, a gente tenta ter certeza que quando a gente está comunicando com ele, em todos os pontos, os touch points que a gente usa, e a gente está considerando essas coisas. E aí, quando está abrindo um mercado novo, de novo, eu acho que a Cibele acertou muito quando ela falou, a gente pode usar um distribuidor, que é uma das opções, um distribuidor local que entende do mercado. Porém, até agora, o que a gente viu para nós, para os mercados que a gente tem atacado, a gente consegue ainda, nós mesmos, ou com um parceiro, como uma agência que entende do mercado local, usar eles para adaptar um pouquinho o produto, adaptar não necessariamente o produto, mas a mensagem, mais do que tudo, e adaptar isso e atender o mercado local. E aí as formas que a gente faz, muitas vezes a gente usa plataformas como o SEMrush para nos mostrar um pouco do que é a demanda local para aquela search. Para nosso caso, waterproof shoes ou waterproof sneakers são uma das palavras, das keywords mais relevantes para nós. Então a gente tenta analisar a demanda dessa forma. E aí abre o mercado, e com campanhas pagas é muito simples, né? Porque, não muito simples, meu trabalho é difícil, eu quero dizer que ele é difícil, mas é muito, tu pode fazer ads para aquele local, campanhas para aquele local e começar a ver, dependendo do que tu está usando como métricas, se tem demanda e que tipo de demanda que tu pode gerar. Então, ela é um pouco diferente, a gente se permite experimentar mais, eu diria, até por ser uma startup e ter essa mentalidade. Tenta aquele mercado, abre e vê se tu consegue entregar primeiro e começa a medir demanda e começa a adaptar um pouquinho. Então, a gente faz muita experimentação nesse sentido. Legal. Acho que é importante também enfatizar, né, que a gente está falando de um e-commerce, que é um pouco diferente do cenário da Cibele, né? É um software de assinatura recorrente, que envolve muito mais relacionamento com as empresas. Cibele, estou tomando a liberdade de comentar aqui, por favor, fique à vontade para me complementar. E o Ricardo também, que fala de um software de assinatura recorrente também. E, pessoal, fiquem à vontade para postando as perguntas no chat, por favor. E você, Ricardo, por favor? Desculpa, posso só fazer um comentário? Que claro. Eu acredito o Gabriel trouxe um ponto importante. Eu trabalhei já com o mercado canadense, né, na Honeywell, e a gente comete esses erros mesmos de achar que os mercados são iguais, né? Assim como a América Latina é tudo uma só, fala tudo espanhol, e aí nos Estados Unidos também. Eu lembro da dificuldade de entender o porquê que um produto dava muito certo numa região e na outra não, né? Então, o ponto que ele falou de até você ajustar o teu pitch, a forma como é seu messaging, o seu positioning local muda, né? Eu lembro de uma experiência que depois que a gente foi avançando na jornada, até francês, tal, Gabriel, eu comecei a trabalhar no caso do Canadá, porque exigiu, quando a gente quis se expandir um pouco mais, demandou um pouco mais de especificidade mesmo aí dentro da região. Então, acho super bom ponto isso, porque realmente a gente comete sempre os mesmos erros, achar que todas as regiões se comportam da mesma maneira. Sim, muito importante. Na verdade, a gente usa um termo aqui interno que se chama, não sei se é geral, mas a gente usa muito, que é localização da campanha. Então, localização da campanha não é somente fazer uma tradução da campanha que você já tem no país, né, que vai ser para o destino, senão que tem que localizar, tipo, do jeito que eles estão falando, né, porque em espanhol é espanhol, mas, por exemplo, na Argentina pode ser comprar remera, né? Comprar uma remera, que é uma camisa, do que no México comprar uma camisa mesmo. Então, o termo de busca, a intenção de busca é totalmente diferente. E isso é bem interessante também, porque nós também usamos nossa própria ferramenta para ver a intenção de busca da SEMrush também. Então, é uma vantagem, na verdade. E, então, eu tenho experiência com a SEMrush em 3 mercados. Praticamente no mercado brasileiro, no mercado espanhol e no mercado da América Latina, que é eu falo da América Latina, mas cada país tem uma subdivisão, né? Uma cultura, um desenvolvimento do SEO, que é a ferramenta para que mais usam os usuários. Então, é bem diferente do México, bem diferente da América Central.
e cada um tem uma estratégia. Então, o que eu aprendi, por exemplo, na hora de criar campanhas, por exemplo, no Brasil, é que está num processo onde, se você criar uma campanha de educação para a ferramenta que você está usando, não desde zero, não para iniciantes, mas uma ferramenta para se desenvolver sua empresa, a gente teve muito resultado fazendo esse tipo de conteúdo para o Brasil. E tem a surpresa que no Brasil tem região que, além das cidades grandes, além do São Paulo, além do Rio, tem cidades onde você pode posicionar seu produto digital e vai ter muita surpresa. Na verdade, a gente tem clientes de regiões que um aprende muito, na verdade, na hora de fazer esse tipo de campanhas. Agora, com a Espanha, é diferente porque a gente começou antes, fazendo posicionamento no espanhol, e tem muito resultado quando você apresenta dados exatamente da Espanha. Mesmo se você tem algum estudo, né? Por exemplo, um estudo de pesquisa de palavra-chave, não é somente pesquisa de palavra-chave para o espanhol mesmo, senão que pesquisa de palavra-chave para uma região específica, uma região exata dentro da Espanha. Então, fazer uma localização, novamente, focada nessa região tem muito sentido. Agora, na América Latina, em geral, a gente, na verdade, está se enfocando em desenvolver o tema de SEO, porque, pelo entanto, é um tema que tem muito tempo, mas na América Latina ainda está em desenvolvimento. Então, a gente está proporcionando material para empresas iniciantes, fazendo tutoriais para que esse tema possa ser desenvolvido, né? Tipo, de uma maneira rápida para que a gente possa posicionar a ferramenta melhor. Agora, na questão de distribuição, é diferente dependendo do país. E também, algo bem importante, é qual, por exemplo, a ferramenta tem muitos nomes em inglês, né? Tem muitos nomes em inglês. Então, que tão difícil vai ser posicionar o nome da ferramenta na América Latina, em espanhol, ou, por exemplo, no português? Então, tipo, felizmente para a gente não tem muito problema posicionar ferramentas com nome da inglês, em espanhol e no português, mas, por exemplo, no Japão. No caso do Japão, você tem que ter um nome que possa ser em japonês, né? Então, lá a gente tem um distribuidor, tem um reseller, não sei como falar isso em português, mas a gente trabalha com um reseller para posicionar as ferramentas lá. Revendedor. Um revendedor, obrigado. Para posicionar as ferramentas com uma localização um pouco mais personalizada para esse mercado. Também na Rússia tem esse modelo de negócio, mas os países que eles têm uma maior aceitação do idioma inglês é ainda muito mais fácil de desenvolver conteúdo para eles. Deixa eu só adicionar uma coisa, Sara, que eu esqueci, eu acho que o Ricardo acertou muito ali. Tem uma questão de quando a gente estava entrando e continua experimentando com alguns mercados, tem uma questão de educação também, que tu tem que ensinar a pessoa a respeito do teu produto. Ou às vezes só mostrar o ângulo que tu quer mostrar em questão de, como eu estava falando, do tênis à prova d'água, e a gente tem alguns mercados que a gente ataca, por exemplo, a gente quer substituir botas. Então, para tu não precisar, quando tu pensa em chuva, tu não pensa em uma bota de borracha, que é muito tradicional as pessoas usarem aquelas botonas grandes, e mostrar o conforto disso. Então, começar a educar a pessoa, não necessariamente focar, no meu viés, que é a parte paga, né? Não focar necessariamente em conversão, mas começar a focar numa parte mais educacional, que a gente chama de top of the funnel, que é que é mais, como é que eu diria isso, awareness. Dá licença, topo de funil, marketing de atração para gerar consciência. Isso, e a gente obrigado. Aqui no Brasil, a gente usa bastante o termo evangelização, o que você chama aí de educação. Exatamente. Então, tu pensares, porque na parte paga, principalmente, é muito focado em aquisição. Qual é o retorno no investimento? Sempre. E muitas vezes, quando está começando o mercado, as métricas elas têm que ser um pouco distintas.
e às vezes tem uma educação externa, então essa é a evangelização que tu está falando, mas tem uma evangelização interna também, para os outros stakeholders que a gente tem dentro da empresa, para eles entenderem que não é o KPI muda, a métrica vai mudar um pouquinho no começo da abertura de mercado. Perfeito. Eu ia aproveitar, né, e perguntar se existe uma estratégia ideal ou quais foram seus aprendizados, e vocês, cada um da sua forma, já entrou um pouquinho nesse aspecto, né? Existe o ideal? E vou tomar liberdade aqui, antes de liberar para vocês essa pergunta, né? Se existe uma estratégia ideal ou o que vocês aprenderam como que mais dá certo para as empresas de vocês, vocês três, de certa forma, falaram, então, sobre a personalização e entender qual é a proposta de valor para a demanda local. Eu só queria deixar claro isso, porque eu percebi que os três pincelaram essa questão. Enfim, achei importante. Então, existe uma estratégia ideal, gente? Vocês chegaram na solução ideal para todos os seus problemas, para expandir para todas as possibilidades? Como é que é isso nas empresas de vocês? Ô, Sara, não sei assim, se o Ricardo Gabriel vai concordar comigo, mas se eles descobrirem, patenteia e manda ver porque vai ficar bilionário, tá? Porque realmente essa dica. E eu falo assim, que a pandemia veio ainda para deixar a coisa mais intensa. O que estava dando super bem, veio a pandemia e falou, pum, derrubou tudo, repensa e começa novamente, né? Então eu acho muito... Eu gosto muito de olhar para trás e olhar quais foram os experimentos que deram certo. Eu acho que isso faz a gente crescer bastante, né? Então, e aí alguns aprendizados é bem claro, né? Parece clichê, mas eu acho que toda empresa que busca internacionalizar-se, ela acaba, vamos dizer assim, insistindo na coisa que o que funcionou no headquarter vai funcionar nos outros países. Eu acho que a gente já sabe que não é assim, que você tem que entrar com outros olhos, mas a gente insiste, porque eu acho que é do ser humano mesmo, aquela coisa da zona de conforto, mas deu tão certo aqui, não é possível que não dá certo lá, né? Então isso limita um pouco, e eu acho que eu tive alguns aprendizados importantes nesses momentos, em especial, assim, que isso, né, até que o Ricardo e o Gabriel falou com bastante a relevância aqui, educação de mercado é básico para você entrar. Não adianta, você pode fazer todo o resto, mas se você não entrar com uma educação do mercado, não tem. E aí a gente fala em educação de mercado realmente, né? O que aquele produto ele pode fazer por ti, você tem que criar esse mercado, você tem que moldar esse mercado, o que é? E aí você conduz o seu posicionamento nessa linha. E tem algumas coisas bem pontuais, né? Eu acredito assim, por exemplo, para mim o mercado doméstico é bem desafiador, tá? A gente, né, no caso, é uma empresa brasileira e, honestamente, o México, né, perdão da expressão super direta ao ponto, mas não dá a mínima para o Brasil, a gente não é referência nenhuma, eles olham para cima ou para o lado. Então, assim, é diferente já do mercado, né, do mercado colombiano. Realmente, o que o Brasil é referência aqui, a gente falar que tem, né, uma audiência importante, uma referência no mercado brasileiro, sim, vale. Então, essa coisa de você... Eu acho que a coisa mais relevante para mim nesses últimos tempos, e eu acho que eu comecei a fazer isso de maneira intencional, foi depois da pandemia. É entender e fazer a pergunta, qual foi sua motivação para comprar o RD Station Marketing? Você vai ver que cada país tem uma motivação distinta. E se você não transmite isso no que a gente chama dentro de Product Marketing, né, no teu messaging, do jeito que você se apresenta nesses mercados, é difícil você escalar, porque você precisa entender exatamente qual foi a motivação dele ali. Então, e aí, gente, não tem fórmula não, tá? A gente não tem, meu business não foi, contratei uma empresa de pesquisa de mercado, não. Fui eu mesma ligando lá, cliente a cliente, cara, você acabou de comprar, o que te motivou? Me conta um pouco, que dor que você estava passando, o que você estava buscando resolver? E aí aquilo te abre um caminho, você fala, caramba, olha isso, eu não estava me apresentando assim no mercado, e se eu estou solucionando essa dor é a que eu quero endereçar, ou não, é outra? Se sim, como que eu exploro isso? Então são coisas, e aí a gente intensifica isso em todos os canais, né, que a gente chama aqui internamente de media play, como que eu promociono isso, seja em anúncio pagado, em ações locais, o que é, né, então... Não sei o que vocês acham ainda.
vamos conversar que eu tô topando fazer um investimento. Bom, no nosso caso, eu acho que tem, de novo, eu acho que a Cibele foi muito feliz no comentário dela em relação a cada mercado é diferente. Vocês continuam me ouvindo porque parece que a imagem está congelada. Tá. Mas eu te diria que quando a gente fala de e-commerce, tem sim uma estrutura, e a gente chama isso de framework, que a gente ataca como pelo menos um pilar, como uma estratégia básica de entrada. E por ser e-commerce e por ser uma marca jovem, a gente tem, por exemplo, a gente vai sempre procurar influencers locais da região, e porque a gente é um produto, a gente consegue usar eles para mostrar o que a Cibele estava falando, de qual é o uso do produto, qual é a gente chama de pain point, né? Qual é o pain point que a gente está endereçando. E esses influencers, eles conseguem gerar essa primeira educação, e vem uma questão de gerar demanda e gerar conhecimento a respeito do produto. Então, esses são os pontos iniciais que a gente usa para mais um aspecto de varejo. E aí sim, com estratégias pagas e orgânicas, de como, e de uma forma até parecida com a questão do influencer, mas quais são os blogs, quais são os sites que o nosso consumidor está mais naquele mercado local e como a gente pode participar desses sites. Às vezes é num viés orgânico, construção de um relacionamento, então é entrar em contato, mandar uns tênis, conversar, perguntar o que eles precisam. É quase como a Michelle estava falando, como a Cibele estava falando, uma questão quase como tratar como um cliente. O que tu precisa? Como eu posso te ajudar? Eu sendo uma marca que quer investir contigo e está interessado no mesmo consumidor que tu atende. E tentar construir partnerships nesse sentido. E um outro viés é uma questão mais paga, como eu falei antes, e criando campanhas e analisando métricas que são mais em cima do funil. Então eu não vou estar olhando para a conversão, eu vou estar criando histórias através de campanhas pagas. E hoje as plataformas que a gente usa, como o Google, o Facebook, elas te autorizam a criar essas jornadas muito interessantes. Então, a pessoa que assistiu aquele vídeo, tu sabe que ela já assistiu aquele, então o próximo vídeo que ela vai assistir conta um pouco mais daquela história. E aí tu vai educando e tu vai criando aquela, a gente chama isso de storytelling, né? Tu vai criando toda aquela historinha que mostra se tênis à prova d'água não ressoa contigo, não é uma coisa interessante, talvez andar o teu cachorro todos os dias no parque e teu pé não está molhado por causa da grama, talvez isso ressoe melhor contigo. Então eu vou te contar um pouquinho disso. Ou talvez eu vou te contar do dia que tu estava andando e pisou numa poça quando estava indo pegar o ônibus. Então a gente tenta ir contando histórias, criando uma jornada para o consumidor. E isso tem funcionado como uma estrutura de abrir mercado. Mas, de novo, sempre indo para a realidade local. Sempre tentando... E uma das coisas, tem uma brincadeira que a gente faz, que todo início de campanha ela tem que ter um sorriso, ela tem que ter que isso é emoção, que é a emoção que a gente quer passar, e tem que ter como é que eu chamaria isso? Uma identidade local. Então, em São Paulo, se a gente fizesse isso em São Paulo, ia ter provavelmente no background teria um monumento de São Paulo ou parque de São Paulo, em Ibirapuera. Tem sempre algo que atrela uma emoção com uma identidade local. E claro, isso é só uma estratégia nossa que tem dado certo. Então, a gente sempre tenta ter certeza, garantir que a gente está botando aquelas marks em algumas dessas... Eu estou tentando traduzir algumas coisas, mas algumas desse framework que a gente estabelece, ele tem algumas coisas principais e tem funcionado dessa forma. Mas pandemia virou tudo de cabeça para baixo, sim. Mas esses pilares, eles continuam acontecendo. Eles só estão... A forma que a gente comunica mudou um pouquinho. A gente está muito mais social do que promocional. Então, todas as campanhas que a gente faz hoje, elas têm um viés social. Elas estão ajudando alguém. Isso era algo que a empresa já queria fazer há muito tempo, mas tinha medo de como isso ia soar. Tem um nome que a gente usa aqui. Tu tenta botar um green stamp, que não é verdadeiro. Então, a gente estava com muito receio de fazer isso antes. E agora, com a pandemia, ela nos autorizou a simplesmente tentar.
Então, todas as nossas campanhas atualmente, eles também, a adaptação para a pandemia foi um viés social. Então, a gente ajuda professores, que agora começou aqui o Volta às Aulas. Então, a gente faz campanhas que ajudam professores. A gente fez campanhas que ajudaram enfermeiros no começo da pandemia e outras para ajudar garçons e pessoas que atendem o mercado de hospitalidade, que estão também super expostos. Então, a gente faz todas essas campanhas e, ao mesmo tempo, a gente atinge mercados diferentes, porque tu mostra para esses mercados que eles precisam do produto. Então, tem um pouco de tudo. Tem um pouco de marketing, tem um pouco de ação social também. Legal, eu estou concordando com a Cibele e o Gabriel na questão de ter uma estratégia ideal. Se alguém tem, pode compartilhar, porque a gente está precisando também aqui dentro. Então, até uma pergunta retórica, né? Se existe uma estratégia ideal ou não, porque a resposta é evidente. Na questão da SEMrush, então, é muito interessante porque, dependendo do mercado, assim eles estão usando a ferramenta. Por exemplo, mesmo dentro do mercado, empresas diferentes, eles estão usando ferramentas de um jeito distinto. Por exemplo, tem uma empresa que está iniciando, que eles estão usando a ferramenta para atração de clientes. Então, eles criam relatórios e mandam para um cliente potencial e falam, isso que eu achei com vocês, então, isso. Depois eles apresentam um plano, né, para melhorar a situação do cliente. Tem também empresas grandes que eles usam a ferramenta para melhorar o posicionamento dele, mesmo que já tenha um posicionamento grande. Então, eles estão usando a ferramenta para melhoramento constante. Então, nesses exemplos, são duas campanhas distintas, diferentes. Uma para aqueles que estão iniciando e outros para aqueles que já estão estabelecidos e precisam ter um melhoramento. Também eu gostei do que falou a Cibele na questão de escutar seu cliente, porque é uma informação relevante para você fazer decisões. Eu adicionaria também olhar o que o cliente está fazendo também. Eu falo na questão da ferramenta. Um exemplo, a gente faz uma pesquisa para os clientes pagos nossos e faz uma pergunta, o que você gosta mais da ferramenta A ou B? E a maioria eles respondem, eu gosto mais da ferramenta A, né? Então, você tem uma resposta, mas quando você vai para os dados, a maioria está usando a ferramenta B. Então, qual a diferença, né, do que eles falaram do que exatamente eles estão fazendo? Então, pode ser que você pode manter a ferramenta A, pode dar promoção, mas tem que fazer melhoras na ferramenta B porque é a ferramenta que eles estão usando ainda mais. Então, é tipo escutar e também dar uma olhada do que eles estão fazendo, tipo não sei como falar em português, subconsciente, né? Porque tem uma resposta, mas tem um subconsciente que eles fazem sem pensar mesmo. Então, a gente faz isso muito na questão de uma ferramenta digital. Acho que é ainda mais possível porque você vê, né? Onde eles fizeram um clique, onde eles estão interagindo mais. E então, nesse sentido é que a gente pega decisões no mercado, né? No exemplo exato da Espanha, a Espanha é um mercado que, como eu falei, precisa de eu acho que para espanhol, né? Para América Latina também, mas estou falando no caso da Espanha, precisa de uma interação, né? Quando você está fazendo uma parceria, né, com uma empresa grande, então tem que ter uma interação um pouco mais, pode ser direta, né, de dar informação relevante para essa empresa, né, então tipo um relacionamento profissional que pode ter o cliente por um pouco mais, por um tempo longo, né, como cliente de você. Então, nesse sentido, né, na questão específica da SEMrush, como a gente opera, olhar o que eles falam, que é relevante, e também olhar o que eles estão fazendo com as ferramentas. Perfeito, brigadão. E como a Cibele, eu achei super interessante, Ricardo, porque é isso mesmo, né? A gente tende a responder, às vezes, o que é mais socialmente aceito e não necessariamente a nossa ação. Bom, e como a Cibele e o Gabriel já puxaram, né? Estava tudo indo muito bem nesse marketing, essa estratégia de marketing ideal que todos já conhecem, né? Brincando um pouco aqui, daí para
para deixar a situação um pouco mais empolgante, chega uma pandemia, né, que abala as estruturas econômicas, as estruturas socioculturais e abala aí todas as nossas estratégias de marketing. Daí eu queria perguntar aí para vocês, e aí, como é que vocês foram impactados pela pandemia? Vocês tiveram que mudar estratégias? Se sim, quais estratégias? Quais os aprendizados disso que a gente ainda está vivendo, né? Ainda acontece, focando bem, se a gente tivesse alguém aqui focando, né, em Europa, a gente estaria falando de um segundo tempo aí dessa pandemia, mas aqui a gente está falando de Américas e todos nós estamos no mesmo timing de ainda aprendendo a lidar com algo que mudou o comportamento do ser humano. Bom, olha, eu comento no meu caso, assim, praticamente tudo que estava rodando, né? Eu tinha uns pilares importantes para 2020. A gente, aqui no Brasil, é muito conhecido o RD Summit, a gente ia ter uma versão disso fora nos países. Isso é uma oportunidade de criar autoridade local, ter um evento assim nesse patamar, com palestrantes de alto nível aí, né, americanos, europeus indo para esses países em nome da RD. E aí você fala, nossa, como que eu pego esse principal pilar meu e agora eu faço como, né? Então, acho que teve algumas coisas importantes nesse ano. Mas eu posso compartilhar o que a gente fez e que deu certo, né? E eu acho que é um ponto ali até que a Raquel colocou que veio para ficar. Eu acho que um dos pontos principais foi a gente mudar a nossa oferta. Então, né, a gente entrou com uma oferta diferente de produto, que seria o RD Station Lite. Ou seja, o que aconteceu nessa pandemia? As pessoas continuaram com as mesmas dores, assim, no sentido de precisar ainda de uma ferramenta de automação de marketing e tudo mais, só que de uma perspectiva diferente. Agora ela precisava se transformar do offline para o online numa velocidade muito grande, porque era uma questão de sobrevivência, né? Então, só que ao mesmo tempo, a insegurança de você fechar um contrato de 12 meses, um investimento maior, empacava essa coisa de eu preciso, mas será que é o momento? Vou me amarrar num contrato de 12 meses? E aí a gente tomou a decisão de fazer uma oferta mais simples, com um investimento, aí vamos dizer, $5 por mês, que a pessoa sai e entra a hora que ela quer, até ela se sentir confortável o suficiente, não, isso aqui vai me dar certo, então eu vou partir para um pacote mais premium. Que é um pouco a estratégia que a gente fala, tipo no Spotify, que te deixa free lá, e aí depois se você quiser outros benefícios, você vai lá e aumenta. Então, eu acho isso como uma importante estratégia na pandemia. Foi de oferta, né? Esse acho que foi um caso bem crítico, que pra gente foi suficiente. Uma outra coisa foi a mudança na narrativa. Então, a gente sempre falava aí de eficiência, né? Dentro das nossas personas que a gente tem, né? Para quem que a gente vende, a forma que a gente interage com ela mudou. Então, a gente sentiu uma dor muito mais emergencial. Então, eu vou dar de uma maneira clássica, né? O dono de uma pequena e média empresa. A dor dele não casava com a forma que a gente vendia o produto antes, né? Que é tipo, você vai ter mais eficiência nas suas estratégias de marketing digital. Então, isso não serve para ele. Na verdade, ele queria assim, como que eu gero mais vendas através de um canal que eu não conheço, que é marketing digital. Então, eu tive que fazer essa narrativa, essa transição de narrativa. E eu falo que a pandemia trouxe várias oportunidades, né? Primeiro, você realmente olhar se as suas estratégias de fundo de funil, e aqui na RD a gente chama de hand raise, o que é isso? É aqueles pontos de conversão que a pessoa já sabe que precisa comprar e fala assim, quero falar com o vendedor. Quero fazer um teste gratuito, quero receber um orçamento, isso tudo para a gente é classificado como bem fundo de funil e hand raise. E aí dá uma oportunidade de falar assim, cara, você tem que deixar essas campanhas muito foda, muito assim, perfeita, sabe? Assim, se deixar algo assim, explorar o WhatsApp, a pessoa que está pronta, você não pode perder ela, deixar ela com dúvida. Põe ela para falar com o vendedor já, facilita os canais, deixa um chat online para a pessoa ter resposta na hora, não vamos perder esse cara, sabe? Então, isso, e aí saiu algumas oportunidades para mim importante em
mídia paga. Confesso que mídia paga, para mim, trouxe alguns resultados relevantes, né? Campanha realmente de funil e essa hand raise que eu falo, costuma ter um CP lead bem alto, né? Não quero falar super técnico aqui, mas o custo delas são bem altos, e aí, pelo menos em México e Colômbia, como todo mundo entrou em pânico, tirou o investimento, eu falei, cara, não, o investimento que me sobrou, eu vou colocar tudo nisso, né? Antes eu não conseguia colocar tanta dinheiro, investimento ali, para mim foi uma super oportunidade, porque baixou muito, então eu com menos fazia muito mais do que eu tinha antes. Eu acho que se eu for ressaltar, acho que esses 4 pontos assim me vêm mais na cabeça como relevantes. Excelente, muito obrigada, Sibeli. Bom, no nosso caso, eu te diria, a pandemia completamente virou o nosso plano de 2020, que era um plano, se tu pensares numa marca que é 100% digital, pelo menos aqui a tendência é tu começar a criar pontos offline para aumentar a experiência, né? Para aumentar o que a gente chama de touch points com o consumidor. Então a gente tinha no planejamento 4 ou 5 stores nas cidades principais, que foi por água abaixo. A partir do momento que a pandemia bateu, esquece tudo isso. E aí a gente conseguiu, com aquilo que eu comentei no começo, com aquele viés mais social, mudando a oferta, mudando a forma que a gente comunicava a venda do produto, atingir mercados que a gente queria muito, seja o mercado, tem um mercado gigantesco na América do Norte para enfermeiros, para toda essa parte a gente chama de healthcare workers, que são as pessoas que trabalham nesse ambiente médico, que nosso produto é ideal, porque o que não para de cair nos pés deles são fluidos. Não estou dizendo quais, mas de toda a variedade. E a gente queria mostrar isso, que isso era algo que a gente podia fazer. Professores, a gente sabe que os professores eles vão para a escola todo dia, eles têm que levar as crianças. Aqui tu tem uma lei, na verdade, que tu tem que levar as crianças para passear. Elas têm que ficar certo volume de horas toda semana na rua, para não ficar só trancada dentro da sala. Então, a gente queria mostrar que o nosso produto atingia todas essas áreas, e a gente sempre quis isso. Mas esse sempre foi um projeto que estava sempre atrás, porque primeiro vinha essas experiências offline, primeiro vinha outras coisas, e a pandemia nos permitiu, que bom que a gente tinha uma lista de prioridades e a gente conseguiu ver, ok, o que dessa lista está indo, acabou, não dá para fazer mais, mas o que a gente pode puxar e o que a gente pode adaptar. Isso foi uma das coisas. A outra questão aqui para nós, que continua para ser educado, continua sendo muito dinâmico, é que tem a pandemia, tem se o teu mercado é a América do Norte, se o teu mercado é os Estados Unidos, tem eleições. As eleições nos Estados Unidos mudaram completamente o comportamento das plataformas, porque esses caras estão botando muito dinheiro nessas plataformas, isso aumenta a competição, aumenta o teu custo de CPM, de CPC, o custo por clique e custo por impressão, eu acho que tu diz. Todas essas métricas que a gente usa no nosso dia a dia, que são a nossa estrela norte, em sentido, ok, se essas métricas estão dentro de um certo patamar, eu posso continuar investindo. Foram por água abaixo. Aí então vamos sair disso e vamos começar, então já que eleições estão nos machucando, vamos agora focar nos mercados, nos estados aqui para nós que não tem, a gente chama de swing states, né? Que não está tendo tanto investimento. A gente fez isso, então vamos para esses mercados. O que aconteceu? Tudo foi incendiado nos Estados Unidos, toda a América, todo o lado, a gente chama de West Coast, passou os últimos 2 meses com wildfires, que para nós é o nosso mercado principal. Então, como a gente adapta isso? Então, vamos mudar de novo. E nesse meio tempo ainda teve o boicote. Eu não sei se o quanto disso teve cobertura aí, mas teve todo um boicote de todas as empresas grandes aqui da América do Norte para sair do Facebook, principalmente. Como é que a gente responde a isso e como é que a gente adapta isso? Então, pandemia, sim, eu te diria que é 50% das novidades, mas tem outros 50% que todo dia cai uma coisa nova e todo dia a gente adapta a esse mercado. Te dizendo como a gente se adaptou, então, pandemia tem esse viés social e a Sibeli acertou novamente, a gente só mudou a oferta e mudou o approach, mas é basicamente, ao invés de te dar um desconto, a gente começa a te dizer, então esse desconto, na verdade, ele vai ser revertido para uma obra social.
e uma obra social que para ti é importante. Então, a gente criou várias formas para o cliente, porque o que a gente percebeu, o nosso cliente, e através de uma das coisas que o Ricardo comentou, em ter aquela pergunta para o teu cliente depois que ele é convertido. A gente chama de Post-Purchase Survey, que é uma pesquisa pós-compra. E toda vez a gente está mudando isso um pouquinho. Então, basicamente, para que tu usa o produto? Essa é a mais básica. Mas o que está acontecendo na tua vida agora? E são perguntas abertas. E tu tem que ter saco para ler essas perguntas, essas respostas. Mas elas te dão tantos insights que tu não faz ideia. Então, a gente começou a entender que as pessoas estavam se sentindo congeladas. Elas não conseguiam saber como reagir à pandemia. Elas estavam trancadas dentro de casa. Graças a Deus, continuavam comprando o nosso produto, porque elas tinham que andar com o cachorro, elas tinham que ir para a rua, e elas sentiam que o nosso produto endereçava isso. Mas elas estavam sentindo todo mundo passando por esse aperto, e eles queriam ajudar, mas não sabiam como. A gente reverteu isso em um fundo social. Tu podia aplicar para um dinheiro que a gente estava guardando, e a gente te daria para tu ajudar a tua comunidade. Então, basicamente, eu tenho enfermeiras aqui perto de casa que tem um hospital, eu queria levar café para eles num dia para fazer o dia deles melhor. Eu queria comprar donuts, que é bem comum. Então, são coisas pequenas, mas que era importante para eles, eles queriam fazer parte desse engajamento, e a gente conseguiu facilitar isso. Então, são pequenas coisas, super micro, no sentido de que elas não atingem o mercado total, mas que são muito importantes em certas regiões, e a gente conseguiu endereçar. E aí, para finalizar um pouquinho com essa questão de adaptação, em relação ao boicote que eu comentei, houve toda essa pressão que veio muito forte na gente, inclusive também com o Black Lives Matter, quando isso aconteceu aqui 2 meses atrás, também foi muito importante como tu te posiciona. Mas em relação ao boicote que estava atrelado a isso, por causa da resposta do Facebook em relação a tudo que aconteceu nos Estados Unidos, a nossa ideia, na verdade, foi o contrário. E aí eu tive que decidir isso. Todo mundo está tirando o pé, certo? Starbucks, todas as revendedoras grandes de carro, as marcas grandes de carro que tiraram o pé. Para qualquer um que cuida de paid, cuida de mercado pago, o que tu pensa? A competição está menor. Minhas métricas começaram a baixar. Eu vou acelerar. Claro, ajustando a questão de posicionamento, isso nos permitiu ter uma nova Black Friday, porque a competição estava menor. Então, ao invés de competir com a Coca e com a Pepsi, eu estava competindo com outro Zezinho igual a mim, do meu tamanho. E aí eu posso tentar ser mais esperto, eu posso tentar criar outras estratégias, outros funis. Então, essa adaptação, ela continua constante, mas sempre muito atrelada à experimentação. Tudo que vem é pelo menos 3 hipóteses. Tá, mercado, vamos lá. Basicamente é super negativo. Como é que isso pode dar muito errado e bater e doer? Neutro, como é que isso vai continuar tudo igual? Ou super positivo, como é que isso pode dar muito certo? E aí a gente tenta criar e tentar ver que, ok, a média disso, ela é sustentável, ela é ok para a gente pode tolerar esse tipo de coisa? Pode. Acelera. Não pode, ok. Então vamos repensar. Perfeito, obrigada. Gabriel, também vou pedir a sua atenção ali no chat, que é uma pergunta bem específica sobre exportação e até o marketing ali que fizeram, enquanto o Ricardo responde essa pra gente, por favor. Então, a empresa ela ainda é razoavelmente pequena. A gente tem, e tudo está muito ainda atrelado à capacidade logística. Atualmente, a gente tem 3, e aí está perguntando quando que a gente decide, né, respondendo ali a pergunta, ficar na exportação, então enviando daqui para esses mercados locais, e quando a gente vai para mercados e abre filiais e branches e tudo mais. Atualmente, porque o foco ainda é Norte América, a gente tem nesses lugares e a malha, principalmente nos Estados Unidos, permite que a gente atenda, por exemplo, a Ásia num tempo razoável de entrega, Ásia e Oceania. Então, por enquanto, a decisão ela é muito mais baseada não somente no potencial de mercado, porque a gente ainda tem que ser um pouco conservador em termos de investimento. A gente não consegue abrir uma estrutura toda, por exemplo, no Brasil, se a gente quiser tentar o mercado brasileiro. A gente vai começar a ver o potencial local servindo daqui, ou servindo dos Estados Unidos ou de uma outra base que a gente já tenha. Mas a gente ainda não tem um framework, de novo, para a expansão de mercado, tirando os mercados óbvios que eu acho que toda marca daqui pensa, que é a América do Norte,
Europa e Ásia. Esses são a nossa expansão, ela vai estar focada nesses lugares. E da forma que a gente tenta criar estratégias para isso é baseado, ok, como é que eu posso servir, experimentar o mercado que eu quero, com a base que eu tenho atual, com a estrutura atual, para que eu não precise, porque o risco de abrir uma operação inteira para uma empresa que é pequena ainda é muito grande, seja por um viés de expertise, seja por um viés de investimento. Então, tudo que a gente faz é pensando nisso, como a gente pode atender aquele mercado e adequar a mensagem, que foi o que a gente começou falando, mas por um viés operacional ainda trabalhar com a nossa estrutura atual. Obrigadão, Gabriel. Então, na questão da SEMrush, foi bem interessante, porque em dezembro a gente planejou, teve um monte de eventos externos que a gente ia ter no resto do ano, né? Especialmente no Brasil e no resto da América Latina, que foi um plano que, na verdade, eu gostei. Ficou bem legal, mas no janeiro, né? Quando começaram com a questão da pandemia, tudo foi para baixo. Então, esses objetivos que você tinha, que a gente tinha nessas campanhas em especial, a gente teve que mudar, né? Porque o resultado era grande, mas você não ia ter mais. Então, tinha que mudar de estratégia para ter, pelo menos, não ter, mas pelo menos manter o resultado que você tinha esperado para o resto do ano. Então, a gente virou praticamente 100% digital, os eventos digitais, né? Faz pouco, eu acho que 2 semanas passadas, a gente fez o SEMrush Day em espanhol, que foi o primeiro evento da SEMrush grande em espanhol, e a gente, na verdade, teve resultados bastante grandes. A gente foi trending topic no Twitter por um par de horas, né? E foi algo que a gente não esperava, a gente não tinha planejado, mas tinha que agir, né? Reagir rapidamente para estar com o público, para se apresentar para os clientes potenciais e estar presente no mercado. Agora, na questão, é interessante o que falou o Gabriel na questão dos sucessos, não, que estão acontecendo. Por exemplo, no Black Lives Matter, de repente no Twitter, né, alguém perguntava, então, e vocês? Estão de acordo ou não estão de acordo? Então, mas você tem que responder, porque se você fica calado, então vão perguntar, então vocês não têm interesse, vai ter uma publicidade black PR, né, como fala em inglês. Então tem que, tipo, ter uma sabedoria de como responder essas questões para estar presente no mercado e não ter uma repercussão negativa. Na questão de estratégias, de ofertas, então a gente viu que na SEMrush tinha um monte de negócios que precisava ser posicionado nas redes sociais. Então, o que fizemos? Nós temos diferentes kits de ferramenta para conteúdo, para SEO, para redes sociais. Então, disponibilizamos de maneira gratuita o kit de ferramentas para redes sociais. Então, tudo aquele que precisava se posicionar em redes sociais, a maioria dos negócios eram pequenos, eles podiam usar a ferramenta da SEMrush, o kit de ferramentas de redes sociais, de maneira gratuita, não precisavam pagar. Então, foi algo, na verdade, que teve muita feedback positivo, né da SEMrush, tipo, como agradecimentos, porque eles tinham mesmo pequenos negócios podiam utilizar a ferramenta. E manter também aqueles clientes que já tinham anos nossos com os planos pagos. Então, a gente fez uma adaptação para eles, para também ter benefícios maiores do que eles tinham pagado. Então, assim, a gente fazia uma retenção dos clientes e ajudava aqueles para ainda se manter posicionado no mercado, porque, ao final, o que eu acho que a Cibele e o Gabriel falou, ao final o que mudou não foi tipo, não parou alguma coisa, senão que as prioridades foram as que mudaram. Então, tipo, a demanda ainda sigue lá e a oferta sigue lá, mas a dinâmica do mercado é diferente, né? E tá
outro ambiente, um ambiente mais digital, mas a interação da oferta e demanda é que ainda está vigente, né? Aí já é presente. Então, assim foi como a gente tipo fez frente na pandemia na Semrush. Eu vi, queria até acrescentar uma coisa, eu vi aqui no chat que a Camila, né, perguntou se todos trabalham com marketing digital, né, e aí, antes entre nós, nós trabalhamos sim, tá, Camila, mas o bom do gancho da tua pergunta é o seguinte, né, como a pandemia veio, e as empresas que não estavam digitalmente aí preparadas nessa parte de marketing, teve que correr atrás do prejuízo, né? Então, daí eu falo um pouco da importância da gente realmente trabalhar com content marketing que a gente fala, inbound marketing, né? Porque todo esse processo, muitas vezes aquela pessoa naquele momento ela não estava preparada para comprar, né? Esse processo de educação, nutrição aí dessa pessoa para até que ela esteja e chegue ao ponto, as empresas realmente que já estavam com essa estratégia de inbound marketing preparada, ela realmente dá um passo à frente, né? Porque ela já tinha esse processo de nutrição, de educação do mercado em andamento. Então, acho que é bem importante aí, acho que a pandemia veio para dizer, né? Transformação digital já estava evoluindo, mas agora é mandatório, não tem jeito de como ficar atrás, e marketing digital é uma estratégia chave hoje para venda, geração de receita, eficiência dentro do marketing, vem tudo aí para comprovar isso. Perfeito, brigadão, Cibele, brigadão, Ricardo, brigadão, Gabriel, porque vocês não só trouxeram, né, as respostas, as perguntas e aos tópicos propostos aqui, mas vocês também tomaram todo cuidado de responder as perguntas do chat. Gente, eu poderia ficar horas aqui, porque está muito gostoso, não sei se para vocês, mas para mim está uma delícia falar sobre esse tema. Mas já acabou, Sara, sério? Exatamente. Mas já são 3 horas e a gente tem como premissa aqui sempre ser pontual, né? A gente tem muita gente que está participando, inclusive vocês convidados têm outros compromissos. Então, se eu puder aqui falar para as pessoas que tenham quaisquer outras dúvidas, que fiquem à vontade para entrar em contato com vocês no LinkedIn, vou tomar essa liberdade, que eu acho que vocês não vão se importar. Nós, da Externa, a gente também fica à disposição para tirar quaisquer dúvidas que vocês tenham. E quem sabe a gente não marca outros no futuro, porque da minha parte eu gostei bastante. Ricardo, Cibele e Gabriel, muito obrigada mesmo. Gabriel e Ricardo até conheço há mais tempo, até um carinho, né? Trabalhamos juntos e tudo mais. Obrigada mesmo por aceitarem esse convite. A gente vai disponibilizar esse vídeo e assim que disponibilizar a gente avisa vocês. E para todos que estiverem aqui, eu queria convidá-los, a gente continua esse papo num curso no dia 26 de outubro, às 19 horas, quando a gente falar sobre estratégias de marketing digital para internacionalização de empresas. Pessoal, brigadão, até a próxima oportunidade. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado pelo convite. Obrigado. Tchau, tchau. Um bom dia para vocês. Tchau. Tchau, boa semana para todo mundo. Obrigada pela presença.